Olá, como vai você? Você sabe dizer qual é o sinal que foi feito a Caim ou colocado em Caim, que diz o texto de Gênesis capítulo 4 e versículo 15? Você sabe em que o texto hebraico pode nos ajudar a melhor compreender essa questão do tema da marca do sinal de Caim? Um primeiro elemento que nós podemos olhar neste texto é a palavra ot, é esse substantivo masculino hebraico que é usado para um sinal de distinção, de reconhecimento, para lembrar alguma coisa, para evidenciar um significado específico para algo. Olhando ao longo do uso deste vocábulo no texto hebraico do Primeiro Testamento, nós vamos ver que ele pode ser usado como um sinal externo, como uma marca, como uma etiqueta, e em algumas passagens bíblicas nós vamos encontrar até mesmo isso sendo feito com menção a uma marca física, mas ele também pode ser usado quando se queria dizer de uma correção que uma pessoa ia sofrer, ou de um estigma que alguém carregava, ou mesmo de um símbolo pertencente a algo ou alguém. Essa palavra era aplicada. E também ela é aplicada no sentido de milagre, quando tantas vezes nós vamos encontrar na Bíblia falando de sinais de prodígios, sinais de milagres ou sinais de prodígios, é esta palavra ot que está aí em evidência. Em geral, em especial no contexto da Torá, nós vamos ver essa palavra sendo aplicada com uma conexão com os elementos que descrevem os atos inspiradores, os grandes feitos de Deus na história, tal como os sinais, as marcas que estão presentes na saída do povo do Egito, conforme nós vamos ter esse sentido nos textos que estão trabalhados nos versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Êxodo, ou mesmo mais adiante no capítulo 14 e 22 de Números. A ideia messiânica ou os sinais messiânicos do primeiro Isaías, lá no capítulo 7, no livro de Isaías, nesse 7º capítulo, os versículos 11 e 14, quando falam de sinais de vinda messiânica, é esta palavra que estão em uso, que está sendo colocada aí em evidência. Esse é um vocábulo aplicado até mesmo para quando se quer demonstrar o controle do poder divino, o controle que Deus tem sobre as coisas. Uma conexão direta a gente pode ver com a marca que era profeticamente deixado nos elementos que estão relatados no capítulo 9 do livro de Ezequiel. E ali, como neste texto, essa marca tinha o sentido, o encaminhamento, o direcionamento de expressar algo que era uma proteção, que era um elemento de salvação, que era um elemento de permanência de vida. E é interessante analisarmos que esta mesma palavra usada para sinal, marca, no texto do capítulo 4, que o escritor do Gênesis usa em conexão com Caim, também vai se repetir nesse texto de Gênesis, no capítulo 9, versículo 13, quando fala do sinal dado por Deus a Noé, ou mesmo no capítulo 17, versículo 11, quando fala do sinal da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e a sua descendência. Então nós vamos ver que o encaminhamento do uso desse vocábulo dentro do contexto de Gênesis está em conexão com essa ideia de um sinal que evidencia uma aliança, um pacto do Senhor com o indivíduo. E Deus aqui estabelece um pacto com Caim de ser o seu protetor, de não permitir que lhe roubem, que lhe tirem a vida, que ele sofra danos por consequência do que ele havia feito. Deus aqui, na verdade, bem diz o Derek Kidner nesse sentido, que Deus aqui está
assumindo a posição de Goel, ou seja, de defensor, de protetor de vida de Caim. Deus está dizendo para Caim: o responsável para manter você vivo sou eu. Então aqui é um sinal de aliança, de bênção, de proteção que é dado a Caim. E é interessante ainda uma partícula do texto hebraico aqui, que não diz em Caim, não diz Becaim. Diz em verdade o texto hebraico Lecaim, ou seja, não é em Caim, não é uma marca, não é um sinal em Caim, e sim uma marca, um sinal Lecaim, ou seja, para Caim, em direção a Caim, em sentido referente a Caim. Então, na verdade, era um sinal fora, externo, que não está em conexão física direta com Caim, mas que era um sinal feito em favor de Caim, em direção a Caim, para que se evidenciasse a proteção de Deus para Caim. Então é bem interessante analisar e entender que aqui não está a partícula Becaim, ou seja, em Caim, e sim Lecaim, um sinal feito em favor de Caim. E aqui pelo Velho Continente, nós seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.